Gente, seguinte, vamos lá para o nosso próximo vídeo, o nosso quarto vídeo da aula de escrita, né, de linguagem, de como a gente vai escrever o nosso texto para a prova do Enem. Seguinte, isso é muito importante. Isso que eu vou falar para vocês agora não é só, ou não interfere só na linguagem, vai interferir em todas as outras habilidades, em todos os outros critérios. O que eu vou falar para vocês agora é um negocinho chamado coesão. Eu acho um barato falar sobre coesão, cara. Porque quando eu falo sobre coesão, você não sabe o que é coesão. Você já está aí um tempo na escola e não sabe o que é. Possivelmente você já deve ter recebido na sua redação atrás, seu texto não tem coesão. Você fala, sei. O que é isso? Não tenho a mínima ideia, tá? Aí você vai lá e pergunta para o professor, fala assim, tá vendo? Tá aqui, ó, não tem coesão. Você, sei. Tem muita gente que até deixou de escrever porque não sabia que era essa maldita coesão. Coesão é uma coisa tranquila, cara. Coesão quer dizer o quê? A união que existe nas partes do texto, ou entre as partes do texto. Como assim, Valtinho? Eu não falei para vocês agora há pouco, no vídeo anterior, que você tem um texto, uma reunião de frases. E essas frases são frases completas, tudo bem? Depois disso, que eu tenho essas frases completas, uma precisa estar unida à outra, em sentido, para ter coerência, e sintaticamente, para ter coesão. Então, vamos dar uma olhadinha no seguinte, ó. Eu trouxe para vocês uma redaçãozinha, um modelo de redação, na verdade modelo não, um exemplo de redação da prova da FUVEST, tá? Vamos ver como é que o cara começou. Eu deixei até na letra dele, tá? Dá uma olhadinha, ó. O mundo contemporâneo, tão atribulado pelo desenvolvimento da vida dos seres humanos, tem limitado as relações referentes à amizade nas pessoas. Tudo bem? Bom, o que acontece? Se vocês notarem, essa é a primeira frase, e essa frase, como já dito na aula anterior, no vídeo anterior, essa é uma frase completa. Olha lá, ó. Eu sei sobre o que ele está falando. Ele vai falar sobre qual assunto? Vai falar sobre a amizade, beleza? Então ele contextualizou o mundo contemporâneo, tão atribulado pelo desenvolvimento da vida dos seres humanos, tem limitado as relações referentes à amizade nas pessoas. Está falando sobre a limitação da amizade, tudo bem? Ponto. Terminou a frase. Vou iniciar a próxima frase. O que acontece? Olha lá. Ainda assim, elas acreditam ser importante e necessário tal sentimento, tornando-se difícil conciliar a busca pela individualidade que a modernidade impõe, junto com as relações de companheirismo e união. Cara, presta atenção. A frase que foi colocada posteriormente, ela vai ter um elemento que vai retomar a ideia anterior. Como assim, Valtinho? Cara, olha lá, ó. Tá vendo esse elas? Ainda assim, elas acreditam. Elas quem? Elas, as pessoas, acreditam ser importante e necessário tal sentimento. Qual que é o tal sentimento? A amizade. Olha só, o que eu quero que você entenda? Se o sujeito no Enem te der como temática de redação a lei seca, você vai ter que falar no seu texto inteiro sobre lei seca. Você não pode se desviar. Vou falar da lei seca, depois vou falar sobre comida, como é bom comer, oh meu Deus, saudade da minha mãe. Não, seu texto vai estar o quê? Vai ser uma viagem, entendeu ou não? Então, quando eu vou fazer um texto, eu vou escrever o quê? Justamente sobre aquilo até o final. Só que eu não posso, a cada linha que eu vou colocar, falar lei seca, lei seca, lei seca, lei seca. Tudo bem? Vai ter coesão, mas essa coesão é ruim, porque eu preciso ter uma variedade. Tudo bem? Conseguiram entender ou não? O que a gente vai aprender daqui a pouco é justamente isso. Mas antes, para você perceber isso bem, eu vou mostrar para vocês dois exemplos de textos, tá? Beleza? Vou fazer a leitura do primeiro. Presta atenção, vai seguindo aí comigo. Não há como retroceder. Os homens descobrem tecnologias para facilitar a sua vida para ter menos trabalho, mais prazer. Escravos do conforto, sedentos por satisfação, os humanos se adaptam logo às novidades. A máquina, maravilha moderna, dinamizou e intensificou e talvez eternizou essa dependência. Difamar a automação dos nossos esforços é pulverizar séculos de racionalização, séculos daquilo que nos diferenciou dos demais seres, inteligência para querer vida melhor. Você deve ter olhado o vídeo e falado assim, pô, Valtinho, como eu queria escrever assim, Val. Gente, coisa linda! Então, fofo, melhor não, tá? Porque esse texto não tem absolutamente nada a ver. Como assim, Val? Vamos acompanhar? Se eu estou falando sobre coesão, eu tenho que falar sobre o quê? Eu tenho que falar sobre a união das partes. Primeira frase, não há como retroceder. Ponto. Eu não sei sobre o que o sujeito vai falar. Tudo bem, é até uma estratégia legal você colocar uma primeira frase que não tenha um sentido pleno e depois você esclareça. Mas vamos ver a segunda frase.
Os homens descobrem tecnologias para facilitar sua vida, para ter menos trabalho, mais prazer. Bom, lendo essa frase, você acha que o cara vai falar sobre o quê? Ou você sabe que o cara vai falar sobre o quê? Sobre tecnologias. Tudo bem? Só tem uma ressalva que eu queria fazer aí. O cara escreveu, os homens descobrem tecnologias. Não descobre tecnologia, né? Ele desenvolve tecnologia. Não vai andando pela rua falando, ai, liquidificador, né? Não é isso, tá, bicho? Então, beleza. Ele vai falar sobre tecnologia. O que é que se espera enquanto coesão? Que na próxima frase ele continue falando sobre tecnologia de uma forma explícita. Vamos ler? Escravos do conforto, sedentos por satisfação, os humanos se adaptam logo às novidades. Nessa segunda linha ele está falando sobre novidades. Ah, Valtinho, mas dá para entender que é novidade tecnológica? Ou será que ele trabalhou com a ideia de novidades sendo sinônimo de tecnologia? O que acontece é que você, como leitor, subentende isso. Mas não é o que está escrito. E o vestibular vai avaliar o que está escrito. Portanto, não tem união. Terceira frase. A máquina, maravilha moderna, dinamizou, intensificou e talvez eternizou essa dependência. Na terceira frase ele está falando sobre a máquina, ou seja, equivocadamente relacionando isso à tecnologia. São três frases que aparentemente estão falando sobre três coisas distintas. E por mais que você diga, mas eu consegui entender, talvez isso seja mais mérito seu do que propriamente do texto. E aí vem a frase mais fantástica dessa redação. Difamar a automação dos nossos esforços. Brother, o que quer dizer isso? Difamar a automação dos nossos esforços. O cara fumou orégano e fez a redação, cara, não tem sentido nenhum isso daqui. É pulverizar séculos de racionalização. Comeu cocô e saiu na chuva? Séculos daquilo que nos diferenciou dos demais seres. Inteligência para querer vida melhor. Portanto, esse texto ele tem um baita problema de coesão. Mas como é que eu melhoro? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Antes eu vou mostrar um outro texto. Vamos ver se ele tem coesão ou não? Olha lá, ó. As revendedoras de automóveis não estão mais equipando os automóveis para vender os automóveis mais caros. O cliente vai a revendedora de automóveis com pouco dinheiro e se tiver que pagar mais caro o automóvel, desiste de comprar o automóvel e as revendedoras de automóveis têm prejuízo. Pergunto para você, esse texto é coeso ou não? Sim, cara. Não, sim. Sobre o que o cara está falando? Automóvel. Então, o texto inteiro está falando sobre automóvel. Só que a coesão, a qualidade dessa coesão é muito ruim. O que eu tenho que fazer? Vamos lá? Pega esse texto. As revendedoras de automóveis não estão mais equipando, não estão mais os equipando. Os quem? Os automóveis. Eu utilizei um pronome para substituir automóveis. Para vender-los mais caro. Entendi. A gente vai escrever uma redação de cabo a rabo sobre um determinado assunto, de cabo a rabo sobre aquele assunto, mas eu não vou repetir este assunto ou com o mesmo vocábulo. Quais são as estratégias para que eu consiga fazer uma coesão competente? É isso que eu vou mostrar para vocês no nosso último vídeo sobre linguagem, que é o coesão número 2. Nós vamos fazer isso daqui a pouco, beleza? É isso aí.